Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Mercado e Investimentos. Hoje, sexta-feira, a gente vai dar continuidade ao programa de ontem. Vamos continuar falando sobre o ajuste fiscal, sobre o pacote de medidas do Haddad. A gente vai falar sobre todos esses aspectos porque só se fala nisso, é o assunto mais comentado. As pessoas estão cheias de dúvidas, então a gente vai explicar os pontos que não explicamos ontem. Então vamos falar de Forças Armadas, vamos dar um reforço no imposto de renda, a gente vai falar das emendas parlamentares. Ainda tem assunto para a gente falar com vocês, mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos continuar essa análise aí, porque a gente viu que o mercado não gostou nada aí do pacote do Haddad, se decepcionou. Então a gente vai entender por que o mercado está tão bravinho aí, né? O dólar quase 6,10 essa manhã, né? O mercado... Ajudar pobre aí é uma coisa que o mercado não gosta, e já que o pacote não foi completamente na cabeça dos mais pobres, aí pegou gente do andar de cima, então o mercado já ficou bravo. Mas a gente vai começar então, vamos já falar de uma parcela que ficou muito brava aí, e o pessoal que geralmente é o não me toque aí da economia, que é o pessoal aí que ganha super salários e também os militares aí que vivem com mal-estar, Débora. A gente tem até a arte aqui para falar aí da questão dos militares, dos super salários, né? Então vamos só falar aqui para vocês aí o que vai acontecer, né? Na questão dos super salários, a gente tem que a remuneração de todos os super salários vai ter que ficar dentro do teto remuneratório nacional, ou seja, ninguém vai poder ganhar mais do que o Xandão, né? O Alexandre de Moraes, é o salário do ministro do STF aí, que é o teto constitucional aí para o limite do salário. Então, mesmo com aqueles penduricalhos que a gente tem, porque eles usam brechas na lei, né, para colocar vale paletó, auxílio escola, auxílio moradia, um monte de auxílio aí para conseguir inflar os salários. Você sabe que tem desembargador, juiz, né, essa casta da economia brasileira que acaba ganhando 100, 200 mil reais por mês, né? Então, a primeira proposta é acabar com isso, né? Não é uma economia tão grande, mas é uma coisa que é moralmente aí muito importante para a justiça social, né? E a gente tem também a questão das Forças Armadas, né? Essa primeira parte é a coisa que mais estúpida que tinha na questão aí das Forças Armadas, que é justamente essa morte fictícia, né? O quê? O cara foi expulso das Forças Armadas porque ele cometeu geralmente porque ele cometeu um crime, né? E daí o que faz? Ele vai lá, é como se ele morresse. Então a família dele continua recebendo uma pensão, que é o valor do soldo que ele recebia. Então isso aí vai acabar. Então o cara foi expulso das Forças Armadas, ou seja, ele foi demitido, ele a família não vai receber salário, né? Então basicamente você vai ser expulso, mas você vai continuar recebendo salário. Então acabou com essa morte fictícia. Vai fixar em 3,5% a remuneração da contribuição militar para o fundo de saúde, ou seja, tem uma parcela aí do salário do soldo do militar que vai para um fundo de saúde, né, que é como se fosse um plano de saúde para ele, né? As Forças Armadas já tinha esse pagamento aí, e o mais alto era de 13,5%, então agora todas vão ter que pagar esse 13,5%. A transferência de pensão, aquela famosa, o cara morre, né? Aí a viúva pega, daí a viúva passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho. Tem gente até hoje que está ganhando pensão por causa da guerra do Paraguai, então vai acabar com isso. Então você não vai poder mais transferir a pensão. E vai ter uma idade mínima para você entrar na reserva remunerada, que é a aposentadoria do militar, que hoje vai ser de 55 anos na proposta, né? Então a gente sabe que o limite aqui do Brasil para pessoas normais, civis, é de 65 para o militar, ele é especial, né? Então ele vai lá com 55. Então reduz um pouco as distorções, não melhora completamente, né? Mas então a gente mexeu num belo vespeiro, né, Débora? Exatamente. Essas atitudes, né, essas medidas em relação a esses dois pontos, elas já estavam sendo discutidas, mas se tinha ali, né, alguma indefinição se elas iam entrar ou não e como elas iam entrar.
Aqui para Forças Armadas a gente espera, e foi projetada uma economia de mais ou menos 2 bilhões, não é, nossa, nada tão expressivo assim, mas são pontos que precisavam ser mexidos. Quando a gente fala da transferência de pensão, isso é uma coisa comentada há muito tempo, há décadas eu diria, e ninguém mexia nisso. Então é um ponto importante, eu acho que é um início de um passo importante em relação às Forças Armadas, esses aspectos que estão sendo já adotados. Em relação aos supersalários, não tem o que falar. Se a gente tem um teto remuneratório ali constitucional, você não poderia ganhar mais que esse teto dentro desse serviço público. Você tem que ficar abaixo desse teto, e esse teto acaba tendo ali diferentes patamares, mas tem que ser respeitado. Esse teto constitucional ele não pode ser extrapolado. Mas é como o André falou, sempre tinha um penduricalho, sempre tinha ali alguma brecha para você conseguir ganhar mais que o teto. E isso trazia realmente uma distorção. São coisas que o Haddad até colocou ontem na coletiva que extrapolam a média e extrapolam, inclusive, por exemplo, aqui uma questão constitucional. Então você tem que colocar essas pessoas dentro desse teto, trazer elas aí para uma realidade, porque hoje está fora realmente de controle. Se você pensar que a reforma administrativa normalmente é pensada no executivo e como a gente sempre fala aqui, são aquelas pessoas que estão atendendo vocês normalmente. Então, se você vai procurar atendimento no posto, numa escola, por exemplo, se você está ali indo ao INSS, alguém te atende ali, normalmente a gente está falando de cargos do Poder Executivo. Quando se discute qualquer reforma administrativa, se discute em relação a essas pessoas, a esse trabalhador, que não é o trabalhador que ganha super salários, longe disso. Então, normalmente se discute também no lombo do trabalhador que recebe menores salários, que tem inclusive menor impacto no final das contas. Mas o Haddad, inclusive, colocou essa possibilidade de começar a pensar uma reforma por aqui. Isso seria um passo enorme. Não sei se vai acontecer, não sei se vai passar, mas foi ali uma demonstração dessa possibilidade. E eu acho que tem que ser discutido, já é tarde para discutir coisas assim, mas elas precisam ser discutidas e espero que elas caminhem para frente quando tramitarem, quando tiverem que tramitar. Mas eu acho uma coisa interessante, Débora, que é o seguinte, para dar os 70 bilhões em 2 anos, que é o que o Haddad está falando, 30 bilhões no primeiro ano e 40 no segundo, essas medidas vão ter que passar. Se não passar, não vai dar 70 bilhões. Aí o mercado vai ficar bravo porque ele queria 70 bilhões, é o que o mercado estava exigindo. Só que vai compensar da onde, se não passar isso? Vai piorar ainda mais, vai aumentar a parcela de contribuição dos mais pobres, ou seja, vai mexer com o salário mínimo, vai mexer com o BCP, vai mexer com o abono, vai mexer com seguro-desemprego, vai pegar nisso? Então o Congresso vai comprar essa briga para fazer que o pacote seja mais rígido e agrade mais o mercado. Então ele vai comprar isso, tendo que ele vai ter que se eleger daqui a 2 anos. Eu não sei assim se o Congresso está disposto a mexer nessas partes. Eu não sei se esses malucos aí que são ultraliberais, que votam aí, que faz campanha para moleque de internet votar neles. Essa turma aí vai até conseguir angariar alguns votos aí, que sempre tem maluco que vota nesse. Mas para o povão, você tem a importância assim, tipo, eu estou contribuindo aqui, mas eles também vão ter que, vai mexer nos militares, vai mexer com o juiz. Então é uma briga que eu quero ver como que vai acontecer, porque o mercado financeiro vai querer que acorte isso. Isso aí é de uma popularidade imensa perante a população, principalmente mexer nos super salários, que é o que vamos dizer assim, o brasileiro médio acredita aí que o funcionalismo público está podre e sempre fala da questão dos super salários. Então isso aí tem uma popularidade incrível, mas mexe com uma casta gigantesca aí que tem muito poder na economia. Então é uma briga que vai ser bem interessante aí, porque se eles não mexerem com isso, eles vão ter que piorar. Até já vi analista econômico aqui perguntando, assim, pedindo, pelo amor de Deus, será que o Congresso consegue mexer de fato em saúde e educação, que é o que o mercado queria, né, que você tivesse corte em saúde e educação, né? Perderam até a vergonha de falar isso, né? Porque imagina, antes se você falasse assim ao vivo
que tinha que fazer corte em saúde e educação, assim, você primeiro não era eleito e segundo, assim, você perdia até o emprego, assim, por falar uma barbaridade dessa. Mas hoje parece que os analistas perderam aí a vergonha mesmo, assim, de falar que desemprego baixo é ruim, que tem que cortar em saúde e educação mesmo, assim. Parece que, assim, liberou geral, assim, essas análises aí mais espúrias, né, Débora? Exatamente. Até ontem eu estava lendo, até mandei para o André ali, para o nosso estagiário também, o Diego, que está aqui conosco, um trechinho de uma entrevista com o diretor de análise, né, de cenário macroeconômico da América Latina do Goldman Sachs. Se vocês têm um pouquinho de memória, vocês devem lembrar o papel do Goldman Sachs na crise de 2008, mas eu nem vou colocar esse ponto, tá? Ele é o diretor de análise de cenário da América Latina, de projeções macroeconômicas, enfim, da América Latina. E um dado parágrafo, ele está falando que ele achou que os pacotes, né, que o pacote é insuficiente, que os ajustes não vão ser sustentáveis, que você está mexendo ali muito pelo lado das receitas. Então ele traz todos esses pontos. E aí no parágrafo seguinte ele começa assim: porque não foram feitos os cortes de gastos, porque tinha que ser via corte de gastos. E depois ele explica, né, que só isso traria a sustentabilidade dos ajustes fiscais. Então, a gente vê que parece mesmo que é insuficiente sempre para o mercado financeiro. Aqui eu peguei essa pessoa como um exemplo, porque eu acho que quando ele coloca ali, tinha que ser feito, né, por pacote de cortes, e não pela forma que foi dada ali por ajustes de receitas e tudo mais, a gente vê a intenção que se tem por trás. Então, não adianta ser os 70 bilhões, como a gente falou ontem, que era quase o teto da projeção. Precisa ser por corte de gastos, porque qualquer outro mecanismo não vai ser aceito. E ainda que fosse por corte de gastos, a gente sempre sabe que as pessoas querem mais, né? Então, a cobrança é diferente para diferentes governos também. A balança não é igual, ela não tem uma igualdade. Então, se fosse feito via cortes, aí também seria insuficiente, e num dado momento iam querer mais cortes. Então, a gente vê que nunca satisfaz mesmo, né? E por mais que tenha ali alguns pontos que ainda estejam abertos, né? Que tragam bastante dúvida. Por exemplo, será que vai, né, como a gente estava falando, tem medidas aqui que são super populares. Como é que elas vão ser votadas no Congresso? Por exemplo, a questão tributária. Como é que isso vai passar ou não no Congresso? Vai passar, né? A gente até estava discutindo hoje de manhã, né, a posição de passa só a isenção de 5 mil e não passa o resto, né, a compensação. Só que precisa ter compensação. Essa compensação precisa ser feita. Não existe uma partida ser a contrapartida ali, você precisa ter essa compensação. Então, assim, o Congresso ele meio que está com agora a batata quente. Eles vão precisar votar coisas que são populares, mas que normalmente ferem os próprios interesses do Congresso. Outro ponto, aí vai ferir o interesse do Congresso mesmo. Aí eu quero ver aí o pega pra capar, mas esse aí é parte importante do pacote aí de gasto aí, que é justamente a questão das emendas parlamentares, né? Porque você tem, então, aqui, tem a arte aqui para a gente colocar aqui também para explicar, né, a questão de como vai ficar a questão das emendas parlamentares, que é o seguinte: 50% do valor agora das emendas vão ter que ir para o SUS. As emendas parlamentares, elas também vão ser limitadas no crescimento. Então, as emendas impositivas, elas são limitadas às regras do arcabouço, ou seja, se você puder ter um crescimento de 2,5% da receita, o que também vai significar um crescimento de 2% do salário mínimo, ele vai poder crescer 2,5% real as emendas impositivas. Você vai ter, então, também, que as emendas não impositivas não vai ter crescimento real, não vai poder ter crescimento real, o que vai dar economia. Você vai ter um bloqueio de emendas proporcionais do Poder Executivo limitadas a 15% do total de emendas, vai restringir emendas nas despesas discricionárias do Poder Executivo e destina 50% dos valores das emendas para o SUS, o que reduz a necessidade aí do governo executivo de colocar o mínimo constitucional aí para a saúde. Porque hoje, se você não tem esse 50% aí, você, do jeito que está, as emendas são feitas para fazer parquinho, pracinha, em cidade pequena, aí você acaba tendo um desfalque importante aí no mínimo constitucional para a saúde, do piso da saúde, né? Com isso, você vai reduzir
o piso, a necessidade a participação do Poder Executivo aí na hora de você destinar esses valores para o SUS, o que também alivia bastante, né? Você vai ter, então, uma economia, você vai acabar, então, com uma parte importante do conflito aí do arcabouço fiscal, que é justamente que essas emendas, então, vão ter que subir somente pelo ritmo do arcabouço fiscal. Algumas emendas, inclusive, vão ter que subir abaixo, então vai gerar um pouco de espaço, né? Por exemplo, a gente sabe que Previdência sempre sobe acima da inflação e acima de 2,5% todo ano. Então, isso aí também vai ajudar você a reduzir, né, o espaço que você vai ter que cortar de outras pastas aí por causa desse crescimento a mais da Previdência. Mas esse aí é o ponto que mais fere, mais machuca o Congresso, né? Exatamente. Eu estou curiosa para saber como que vai ser a votação de tudo isso, né? Porque aqui, novamente, você está colocando o crescimento das emendas com as regras do arcabouço e proibindo o crescimento real das emendas não impositivas. Então, o que isso quer dizer? Né, que não pode crescer de forma real, acima da inflação. Então, você está tirando daqui para dar espaço para as coisas que vão crescer, né, com ganho real. Então, isso eu achei interessante, eu quero muito saber como isso vai ser votado, como isso vai ser abordado, porque também faz parte de uma certa... Todo mundo ali está tendo seu papel nessa compensação. Será que isso vai ser aprovado? Como vai ser aprovado? Como vai ser discutido? Eu acho que é interessante. E como nossa produção não me deixa mentir, eles resgataram o print do que eu estava falando agora, não sei se vai dar para ler, tá? Se quiserem colocar em tela cheia para o pessoal de casa ler mais fácil. Mas olha aqui onde eu estava falando. Na sua visão, as medidas não são ambiciosas e o impacto parece muito atrasado para as atuais necessidades da economia brasileira. A economia fiscal de 70 bi nos anos de 2025 e 2026, que dá cerca de 0,25 do PIB por ano, é modesta. O economista ainda destaca como ponto importante o fato do pacote não trazer medidas de cortes de gastos, que na prática as ações visam desacelerar o ritmo do crescimento das despesas obrigatórias e uma redução das discricionárias, o que seria o fim do arcabouço fiscal, segundo ele. Então, a gente vê aqui, né, até depois, tem aí, acho que está até repetindo, mas é porque o final estava cortado ali. E aí são suaves, cada vez mais distantes de um quadro macroeconômico equilibrado, e mesmo se forem alcançadas a dívida pública, enfim, continua aqui no outro quadradinho. E aqui também fala das isenções que eles acham ali, que vai ter uma estratégia então um pouco mais apertada. Tem alguns economistas e analistas de mercado falando que não vai passar no Congresso. Então, isso já limitaria muito essas propostas do Haddad. Eu acho que pode sim ter uma dificuldade de algumas coisas passarem no Congresso, mas também vai criar uma indisposição se elas não passarem. Então, eu estou muito realmente curiosa para saber como tudo isso vai ser votado. Mas o que eu estou querendo dizer trouxeram um impacto aí de 70 bilhões, né, a economia, como está sendo falado, ou a redução de 70 bilhões, mas elas não estão sendo vistas como ambiciosas ou sustentáveis ou adequadas para a nossa atual necessidade, porque não tem medidas de cortes de gastos. Eu acho que isso diz tudo e ajuda muito a gente a entender os pontos que estão acontecendo agora. Por que nossa bolsa caiu tanto em um dia, inclusive, que era feriado em Nova York? Porque normalmente quando tem feriado em Nova York, a movimentação aqui é muito no 0 a 0, fica com uma liquidez muito pequena, não se tem uma grande movimentação. E não foi o que a gente viu ontem acontecer. Ela caiu mais de 2%. O dólar chegar a R$6 em um dia que a gente também não tem a referência de Nova York, diz muito sobre como... Porque aqui a gente está falando só de impacto doméstico, porque sem a referência de lá, a gente está só falando dos impactos daqui, do que aconteceu aqui. Então, acho que esse parágrafo diz muito sobre como o mercado leu esse pacote e como ele entendeu isso, entendeu como confuso, né? Falou que não é sustentável, teve ali a leitura de que não vai se cumprir. Então, tudo isso mostra e faz a gente compreender por que o movimento aconteceu de R$6 o dólar, de bolsa caindo 2%. Porque a leitura foi o quê? Decepcionante, porque a leitura não trouxe clareza, porque não tem ali um detalhamento de algumas coisas. Então o mercado falou que isso gerou mais incertezas do que certezas. Porque, na verdade, o que ele queria é corta da saúde, corta da educação, corta dos benefícios sociais. Tinha que ser 70 bilhões, onde? Nos cortes de gastos.
Então, eles queriam, na verdade, que só o pobre contribuísse com esse corte, né? Então, quando colocou um pouquinho, não foi tanta coisa assim não, no andar de cima, o pessoal ficou bravo. Vamos para o ponto, Débora, que eu acho que é o que todo mundo está mais querendo saber, a gente falou bastante ontem, mas eu acho que é bom a gente detalhar melhor que a questão do imposto de renda e a tributação dos mais ricos, né? Tem bastante gente, inclusive, perguntando a questão dos 7.500 reais aí de imposto de renda aí também, daquela segunda faixa. A gente tem a arte para colocar para vocês, só para vocês verem aí um resuminho do que foi proposto na questão do imposto de renda, né? Que é o projeto Brasil Justo, que é o aumento da faixa de isenção para 5 mil. Não vai ter perda de arrecadação com ampliação da isenção, porque você vai ter a fixação de uma alíquota fixa para os mais ricos. Você vai ter, então, essa proposta de isenção para as faixas mais altas de renda dos aposentados por moléstia grave ou acidente. Ou seja, você tem muita gente que ganha acima de 20 mil reais por mês e que era isento no imposto de renda por motivo de doença, né? Então a pessoa fica inválida, ela acaba conseguindo a isenção no imposto de renda. Isso daí vale para todo mundo. Só que o cara tem um rendimento de 100 mil reais por mês, ele não pagava imposto de renda porque ele está doente. Pô, a gente não está isentando aí o cara que está contando moeda para comprar remédio na farmácia popular. A gente está isentando o cara aí que está ganhando muito dinheiro por mês. Então, eu falo, beleza, a gente vai continuar com essa isenção, mas para quem ganha até 20 mil reais por mês. Acima de 20 mil reais por mês, vai ter que contribuir no imposto de renda. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa isenção de 5 mil vai ter, então, um ajuste, assim, né? Vai ser compensado por uma alíquota fixa para os mais ricos, né? O que significa isso? Vamos pegar aqui os 600 mil reais por mês, que é a alíquota, que é o mínimo que você tem para começar a ganhar essa alíquota assim. Daí você vai lá, então ganha 50 mil reais por mês ou 600 mil reais por ano, né? Aí você vai lá, restitui seu imposto de renda, viu não sei o quê, aí você descobriu que você pagou efetivamente de imposto naquele ano, com todos os seus rendimentos, você pagou 40 mil reais de imposto de renda. Isso aí não é 10% de imposto de renda que você pagou dentro de um ano. Aí esses 10% vai ser o seguinte, então você tem que pagar pelo menos 10% de imposto, então você vai pagar mais 20 mil reais de imposto para compensar, para você pelo menos ter uma alíquota mínima de pagamento de 10 mil reais por mês. Eu já paguei os 60, não acontece nada. Paguei 80, também não acontece nada, você já está garantido. Só está tentando evitar que a pessoa vá lá porque ela ganhou num derivativo, aquilo lá, e vá lá no juros sobre capital próprio, conseguiu fazer engenharia financeira para esconder aquilo, ou porque ele conseguiu esconder aquilo de uma outra forma e não pagar o imposto sobre aquilo, vá lá. E você tem isso. Quem é professor sabe muito bem que acontece isso daí já para ele, por exemplo. O cara trabalha em 2, 3 escolas e em nenhuma das 3 escolas assim ele ganha o suficiente para pagar o mínimo do imposto de renda. Só que no total ele tem que pagar imposto de renda. Aí chega lá, abril, vem aquela conta gigantesca de imposto anual que ele tem que pagar. Então, se o professor já faz isso, por que o cara que ganha acima de 50 mil por mês não pode fazer isso? E ainda, pelo menos garantindo que ele vai ter esses 10 mil. E muita gente perguntando da faixa entre 5 e 7 mil e meio. Então, já que você tem então, uma progressividade no imposto de renda, significa que a faixa entre 5 e 7 mil e meio ela vai ser a faixa de menor incidência de contribuição, ou seja, você não vai pagar mais aqueles 27,5 para quem ganha essa faixa. Provavelmente vai pagar menos. Ainda não foi anunciado qual que vai ser, mas se a gente for pensar hoje, a primeira alíquota de imposto de renda, se eu não me engano, está em 7,5%. Não, acho que também não vai ser o 7,5%, mas vai ser um imposto bem menor que esses 27,5%. Então, também para quem ganha até R$ 7.500, saiba que vai ter redução de imposto de renda aí. Não foi anunciado, mas vocês não vão pagar mais os 27,5%, vão pagar algo, sei lá, em torno de 10, 15 aí, em relação à renda que vocês estão contribuindo. E um ponto bem importante que eu também quero muito saber como vai ser destrinchado, como isso vai ser detalhado, como isso vai ser colocado e votado, é porque o que estão dizendo, para quem não sabe, tá, no Brasil, normalmente quem ganha mais de 50 mil reais ou já está num cargo de diretoria ou já está em algum cargo elevado que ele não tem mais a contratação, a não ser que ele seja realmente do serviço público.
porque ele vai ter a contratação, né, por meio ali dos processos, né, do direito administrativo que foge, e ele vai, sim, já ter a incidência de imposto na fonte. Então, tem o desconto na fonte ali, mesmo que você tenha um salário maior. Agora, vamos trazer para a realidade fora da esfera do serviço público e do direito administrativo. Quem normalmente ganha mais ali de 50 mil reais já está em cargo de diretoria ou em cargos mais altos ou é mesmo o dono da empresa. A gente não pode esquecer que 99% das nossas empresas estão no Simples. Então, normalmente a gente está falando dessas pessoas que ganham a sua remuneração de uma forma diferente. Elas já estão fora do regime da CLT, elas já são contratadas ali como uma espécie de PJ, até porque elas têm, pela forma de constituição, se a gente está falando de um diretor de uma grande empresa, ele já tem o direito de receber ali os lucros e dividendos daquela empresa, isso é parte da remuneração dele, né, quase como se ele fosse um quase sócio. Tá? Então, a maioria das pessoas no Brasil, elas que têm altas rendas, elas já estão em um patamar que elas não têm o desconto da tributação na fonte. O que elas fazem? Né? E por meio de mecanismos, normalmente, né, se houver a possibilidade, porque tem algumas naturezas jurídicas que não permitem isso, elas fazem com que a remuneração enquanto administrador da empresa, que é o que a gente chama de prolabore aqui, seja pequena. Então, ele vai ganhar ali uma renda, você vai ver, ganha uma renda de 3 mil reais. Tá, mas ele ganha 50 mil reais por mês. O restante ele distribui como lucros e dividendos. Então, a renda dele, para pagar a contribuição de INSS, para pagar contribuição para pagar ali para finalidade de cálculo de base tributária, ele tem uma renda de 3 mil. O resto ele distribui, então dos 50 mil, os 47 mil por mês ele distribui como lucros e dividendos. E lucros e dividendos, eles não compõem essa base de alíquota efetiva que está sendo discutida, porque eles são isentos e não tributáveis. Então eu quero entender, porque falaram, vai somar tudo, vai somar aluguel, vai somar o salário, que seria nesse caso o prolabore, vai somar o dividendo. Como é que eles vão mudar e votar isso, para que essa parcela tenha incidência e entre na base de cálculo da alíquota efetiva, já que ela não compõe essa base hoje, porque é isento e não tributável. Então vai ter que ter uma mudança aí, para que isso seja colocado, né, numa forma de cálculo e entre no cálculo da alíquota efetiva. Para quem não sabe, a alíquota efetiva é assim, você tem lá 3 mil reais. 3 mil reais é um péssimo exemplo, mas vamos falar que a pessoa ganha os 7.500 reais como prolabore e o resto é dividendo. Esses 7.500 reais já estão na alíquota de 27,5%. Então, na hora que ele vai fazer a declaração de imposto de renda, se a gente está falando até de uma renda mais alta, provavelmente ele faça no modelo completo, aquele que você deduz um monte de coisa. E aí você coloca seus dependentes, quanto você paga de escola, quanto você paga de saúde, quanto você tem ali de PGBL, que as pessoas usam para isso também, várias deduções que ela teve ao longo do ano e, por mais que ela tenha pagado 27,5% ali na fonte, a alíquota efetiva dela é outra. Então, se essa alíquota efetiva ficar maior do que ela já pagou de imposto, ela tem que pagar mais imposto. Se a alíquota efetiva ficar menor do que ela já pagou de imposto na tributação da fonte, ela restitui. É por isso que a gente restitui o imposto de renda. Então, a alíquota efetiva, muitas vezes, ela é muito baixa, né? Principalmente se a gente está falando de altas rendas, porque entram várias deduções ali que diminuem essa alíquota efetiva. E o que está sendo falado vamos fazer com que todo mundo tenha uma alíquota efetiva mínima de pelo menos 10% no caso de renda mais alta, né? Porque ainda seria de uma forma escalonada para chegar nesses 10%. Então, a minha grande dúvida e o que eu quero mais saber desse detalhamento é como é que vai ser feita essa mudança para que os lucros e dividendos entrem nessa base de cálculo, porque hoje eles não entram. Né? Só o que for renda mesmo, o rendimento tributável entra na base de cálculo. E vai ter que ser feita uma mudança e como isso vai ser apresentado e votado. Então, eu acho que são pontos bem importantes para a gente pensar, inclusive quando a gente está falando de alta renda no Brasil. Parece que vão ser pelo menos 5 PECs e 8 projetos de leis. Então, muita água vai rolar. Tem muita água ainda. Gente, vocês viram ontem aí, quem não viu, aliás, veja, né? Porque foi maravilhosa a nossa pós aí, o lançamento da nossa pós. Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Olha quanto nome importante que a gente tem, ó. Gessé Souza, Mani Sodré, Marina Chauí, Renato Janine Ribeiro, Oladislau, o Lindener, muita gente importante aí fez parte aí, está fazendo parte do nosso curso, reconhecido pelo MEC, em parceria com a FESP. Então você tem aí um monte de situações especiais para fazer a matrícula, então clica aqui, ó, iclmercado.com.br para estudar na melhor pós do Brasil. A gente sabe, inclusive, que quem for membro do ICL tem condições especiais aí para fazer
a sua pós. Não vai ter matrícula nesse primeiro momento, nessa primeira turma, só vai ter o pagamento da mensalidade, gente. Então, muito bom, muito interessante aí. Vale muito a pena. É um momento histórico mesmo, assim, essa pós-ICL com uma qualidade tão grande. Vamos sextar, Débora, e passar para nossos amigos do rolê? Vamos sextar, então agora vocês ficam com o rolê ICL, com o William De Luca e o Guga Noblar, que ontem estavam o quê? De olho no pacote do Haddad, porque eu vi que eles só falaram sobre isso. Então agora vocês estão em excelente companhia e a gente volta amanhã. Amanhã não, né? Segunda-feira, que isso? A gente volta segunda-feira para trazer os dados que saem na segunda-feira e os que saíram hoje, porque hoje saiu o desemprego. É importante a gente falar. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda, é em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Participe do novo passo da revolução.